Eu vou reagir aqui a um vídeo do Adriano, postado agora há pouco no seu canal Reflexões Contemporâneas. E antes de mais nada, quero deixar claro que eu não conheço esse sujeito, eu não sei nada da pessoa dele, não tenho nada pessoalmente contra ele. O que eu tenho, sim, é contra o discurso que ele propaga. É contra a retórica da qual ele se vale para botar panos quentes em político safado. No caso, o Lula. Mas podia ser qualquer outro, tá? Eu não sou antilulista, eu não sou antipetista, eu sou anticanalice e anti-safadeza, certo? Quero deixar isso bem claro. Também, não, esse vídeo também não é uma defesa do Ian Neves, cujo vídeo ele vai criticar, porque quanto ao que o Ian Neves fala no vídeo que ele critica, eu tenho meus pontos também, é outro discurso problemático também, né? Mas eu vou dar play aqui no vídeo e conforme eu vou assistindo com vocês, eu vou analisando, vou explicando meu ponto aqui. Bora para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer o seguinte. Recentemente, o Ian Neves desdenhou do seguinte dado, de que a gente tem hoje uma das menores taxas de desemprego da história. E ele falou que isso se dá por conta de empregos de merda, né? Chamou os empregos de merda. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir o Ian Neves, o próprio, e depois a gente volta para refutar ponto por ponto. Vamos lá? Se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é o discursinho de que o povo é burro e não sabe votar direito. E eu tô falando isso agora porque alguns apoiadores mais emocionados do governo Lula têm defendido algo nessa linha por causa de um dado que saiu recentemente. Segundo o IBGE, a gente tá com o menor desemprego desde 2013, com uma taxa de 5,6% mais ou menos. Ao mesmo tempo que a desaprovação do Lula tá em 51% contra 46% de aprovação. E aí que surgiu o discursinho de o emprego tá alto, mas o brasileiro continua desaprovando o governo. Isso prova de que o povo é burro e não vota direito. Bom, para além de existirem inúmeras razões que não tem nada a ver com burrice para a desaprovação do governo estar em alta, esse número sobre empregabilidade não é tão positivo quanto tá aparecendo. No corpo da matéria do G1 que eu mostrei aí, a gente vê o termo pessoas ocupadas, e é aí que rola uma maquiagem dos dados. Segundo a pesquisa, o número de pessoas ocupadas é de 102 milhões, sendo 39 milhões com carteira assinada, 13 milhões sem carteira assinada, 25 milhões por conta própria e 38 milhões de trabalhadores informais. Essa é a maneira como a matéria apresenta os dados, tá? Ou seja, é uma minoria da população que tem emprego formal. A maior parte tem o que eu vou chamar aqui de emprego merda. Mais da metade dos brasileiros vivem no limite do salário e 19% tem que ter outro trabalho para conseguir se sustentar. Se a gente for olhar só para os empregos informais, a situação fica muito pior. Essa matéria de maio da Agência Brasil mostra que a população com carteira assinada ganha em média 51% a mais do que os informais. E não só isso, as empresas agora estão contratando os trabalhadores como pessoa jurídica, botando para trabalhar como se fosse seletista. Só que isso tudo sem os direitos de quem é seletista. 49% dos microempreendedores individuais, os famosos MEI, que são PJ também, recebem Bolsa Família para complementar a renda. Essa é a situação dos ocupados no Brasil. Uma situação cuja regra é ter emprego merda. Então comemorar uma situação como essa... Tá, vamos fazer um primeiro ponto aqui. Já que ele está reagindo ao vídeo do Ian Neves e eu vou reagir ao vídeo dele, né? E por conseguinte eu vou reagir aos dois, né? Primeiro, a questão do que o Ian Neves está colocando aqui, em parte, sim, é verdade nos termos que o Ian Neves está analisando, porém, esses próprios termos, eles já são, como é que eu vou dizer, já são rebaixados, tá? Porque todos, absolutamente todos os empregos, independente do regime operante, independente se é um país socialista, se é um país capitalista, se é um país fascista, se é um país o caralho doísta que seja, certo? Independente disso, todos os empregos, na atual condição científica e tecnológica em que nos encontramos, que há muito tempo já permite uma sociedade do lazer sem a necessidade de trabalho compulsório pela sobrevivência individual,
são empregos de merda, tá? Todos os empregos são empregos de merda. E a própria mentalidade de criar empregos para ocupar as pessoas em atividades compulsórias para poderem sobreviver é uma mentalidade de merda, certo? A mentalidade sã e decente não é criar empregos, não é criar ocupações para as pessoas. É criar meios para que as pessoas tenham o máximo tempo livre possível, certo? Para isso deveria servir a ciência e a tecnologia, não para criar empregos e ocupações compulsórias, mas para libertar as pessoas da necessidade de trabalhar para sobreviver, certo? E aí a minha discordância com os marxistas, com o socialismo, com o comunismo, com o anarquismo e todos esses ismos nojentos, é porque eles não vão nessa direção. É porque eles cultuam o trabalho, certo? Eles são devotos do trabalho. Eles têm no trabalho uma coisa sagrada, né? Uma atividade que nos faz humanos, né? Porque para o próprio Marx, né, a condição humana é a condição, né, de trabalhar, como se o trabalho realmente fosse uma coisa, né, a ser louvada, né? Essa mentalidade é uma mentalidade de merda. Então esse é o meu ponto de discordância com o Ian Neves, com os comunistas, com os anarquistas, com os socialistas e com todos eles, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu deixo claro. Eu também tenho a minha discordância com esse discurso, com essa retórica, mas por outro viés, né? Como o Jacques Fresco sempre frisava, o comunismo não é radical o suficiente, né? Acho que isso resume tudo, né? Vamos continuar assistindo o vídeo aqui. É nivelar muito por baixo. E entendendo a situação dessa maneira, fica claro por que a popularidade do Lula não aumenta. E como a gente chegou nessa situação para começo de conversa? Por conta da reforma trabalhista do Temer, que jogou a população trabalhadora no inferno da precarização. E adivinha, gente, revogar essa reforma não tá na ordem do dia pro governo Lula. E aí, de repente, a ideia de burrice da população não parece mais tão plausível, né? Pois é, vocês ouviram aí, né? Agora vamos por partes, porque quando o Ian Neves ele fala que os empregos gerados são empregos de merda, ele está basicamente cuspindo na cara de milhões de brasileiros que acordam às 5 da manhã para trabalhar honestamente. Como assim, Adriano? Eu vou explicar. É muito fácil falar em empregos de merda quando você vive de canal do YouTube, né? Sabe o que é difícil, Ian Neves? Entender o que significa para uma mãe solo, por exemplo, conseguir um emprego com carteira assinada depois de 2 anos desempregada. Você já passou por isso, Ian Neves? E sabe o que é mais engraçado? E agora, se o outro é um estúpido ignorante, esse é um canalha imbecil, né? Porque você veja o discurso desse cara, né? Então, a pessoa que está num subemprego, numa ocupação compulsória, tendo o mínimo do mínimo para não passar fome, deve ser grata por essa situação, né? Vamos desconsiderar a ciência, a tecnologia, todos os recursos materiais já disponíveis hoje, como eu estava falando, que permitem libertar as pessoas do trabalho compulsório, né? E vamos dizer para essas pessoas, olha, sabe, você, tudo bem, você está se fudendo, você está desperdiçando tua vida num trabalho inútil, irrelevante, insignificante, socialmente sem nenhum sentido, né? Mas você tem que ser grato por isso, porque a tua outra opção seria passar fome total, né? Isso é o que esse canalha do Adriano está usando, né, como justificativa para defender o palhaço de estimação dele, que é esse vagabundo chamado Lula, né? Que é um vagabundo assim como o Bolsonaro e como qualquer outro político safado que almeja cargo e estar ocupando funções na institucionalidade capitalista, mercantil capitalista, né? Então veja só, esse cara é realmente um canalha, tá? Mais uma vez, não é com relação à pessoa dele, mas no sistema de pensamento dele é um sistema de pensamento canalha,
certo? Isso é revoltante, isso é nojento. Você que ouve esse tipo de discurso, você deveria se rebelar contra isso, certo? Porque isso é nojento, gente. Olha o que esse cara está falando. Tudo bem, cara, você está apanhando de chicote, né? Mas seja grato, porque você poderia apanhar de ripada, de barra de ferro, né? Olha só a mentalidade desse sujeito, né? E ele se acha no direito de criticar o outro estúpido ignorante lá, né? Como se o discurso dele é 50 mil vezes pior que o do outro lá, que eu já expliquei o meu ponto em relação ao outro que, né? Mas olha só como essa gente pensa, né? Eles ficam se acusando entre si de elitistas, né? Como se todos eles não fossem farinha do mesmo saco e não tivessem o mesmo sistema escroto de pensamento, né? Vamos dar sequência ao vídeo aqui. É difícil não ficar revoltado. Vocês me desculpem a entonação de voz, vocês me desculpem os palavrões, me desculpem a forma como eu falo, mas olha, é nojento tudo isso, gente. Esse discurso aí de empregos de merda é o exato mesmo discurso que a elite usa para desdenhar do povo. Eles falam bonito, eles se dizem de esquerda, mas olham para quem ganha pouco como se fosse lixo. É o elitismo travestido de crítica social. Olhem para quem ganha pouco como se fosse lixo. E não é? E não é, seu vagabundo? Hein? Caralho, cara. Olha a mentalidade do cara, velho. Sabe? Você tem que ser grato por ter merda pra comer ao invés de não ter nada. Puta que pariu. Bom, como esse canal não é monetizado, esse canal não tem muitas visualizações, esse canal tem só 33 inscritos, a vantagem de estar nesse... Como eu não vivo de internet, não vivo disso, não, sabe? A vantagem de estar nessa condição é que eu posso falar o que eu quiser, né? Não depende de monetização do YouTube, não, sabe? Isso aqui para mim é apenas um canal de expressão, de comunicação, né? Onde eu expresso a minha indignação com todo esse tipo de canalhas aí que fica fazendo essa demagogia, porque isso é pura demagogia. É pior do que demagogia, isso é, olha, é desumanismo, desumanidade, isso aí é falta de empatia total, né? Vamos seguir o vídeo aqui. Nunca me enganou, vocês são elitistas, vocês reproduzem discursos. Ah, e você não é, né? O Lula não é, o Haddad não é, né? Elitistas são só aqueles que não apoiam o meu palhaço de estimação nesse circo de horrores, né? Só esses são os elitistas, né? O seu imbecil. Discurso das elites. Mas vamos aos fatos. O desemprego no Brasil, ele está no menor nível em pelo menos 10 anos, segundo o IBGE. Serve para você, Ian Neves? E não é só número jogado ao vento, não. São mais de 100 milhões de brasileiros ocupados com carteira assinada crescendo, com salário médio real subindo. Ou seja, o que significa isso? Significa que o povo... O salário médio, desde que o pacote fiscal do Temer foi viabilizado com o chamado como é que é, o arcabouço fiscal do Haddad, o salário mínimo diminuiu o seu aumento real, tá? Ele agora está limitado a 2%, 2,5% do PIB, independente de quanto o PIB cresça, né? Ao contrário do que era antes, né? O que também por si só, já, nos termos que eu falo, é tudo uma merda, sabe? Mas esse sujeito, ele mente na cara dura, este vagabundo aqui. O povo não só está trabalhando mais, está ganhando mais também. Mas o Ian, lógico, né, gente, que nunca precisou escolher entre pagar o aluguel e comprar o gás para cozinhar. Nem você, né, ô infeliz, né? Nem você, né? É por isso que vocês dois defendem a mesma merda por extremidades diferentes, por pontos de vista diferentes. Um tá segurando de um lado do troço, o outro tá segurando do outro, né? E estão dizendo que lá no meio a coisa é gostosa, né, seu infeliz? Ele vem dizer, gente,
É inacreditável, ele vem dizer que isso é emprego de merda. É muito fácil. Aí não é não, né? Aí não é não. O sujeito tem que... Bom, deixa ele seguir aí que você já vai ver onde ele vai chegar. Fácil, né, Ian? Do conforto da sua cadeira gamer aí, lendo o roteiro que alguém escreveu para você, aí para você o trabalhador vira dado estatístico, né? O sofrimento real das pessoas vira esse argumentinho de vaidade. Peraí, mas se é o sofrimento real, como você está dizendo agora, então você admite que é um sofrimento real, pelo que eles têm que ser gratos? Hein, o infeliz? Ah, porque não tem condições materiais de ser diferente, né? Não tem condições materiais de ser melhor, não, né? É o que dá, né? Porque o Lula não pode abrir mão da fortuna dele, nem o Haddad, nem os empresários, nem, né? As pessoas ricas não podem abrir mão da sua fortuna, né? Então tem que, né? Não dá para ser melhor. Realmente essas migalhas aí são suficientes para vocês. Se contentem, sejam gratos, agradeço o tio Lula, né? Ou qualquer outro palhaço da vez que entrar lá, qualquer outro safado que tiver lá, né? Mas aí se fosse outro, não, daí você podia criticar, porque daí é o seu Lulinha que não pode ser criticado, né? O imbecil, o seu vagabundo sem vergonha. E sabe qual é o ponto mais hipócrita? É que essa mesma turma aí que chama o emprego do povo de merda não apresenta nenhuma alternativa concreta. Cadê sua... Ah, e se apresentar, o Lula vai acatar? Me diga uma coisa, né? Eu vou apresentar a alternativa concreta. Vamos lá, vamos para uma alternativa realmente concreta no mundo das possibilidades e não no mundo das convenções políticas e econômicas do empresariado e dos políticos safados com seus altos salários de, né? Vamos falar do mundo real. Então, olha, é o seguinte, ô Lula, você veja bem, nós temos ciência e tecnologia, né, suficiente para produzir mais do que o suficiente para todo mundo, né? E a propriedade, seja de qualquer coisa, não dos meios de produção, como os marxistas falam, a propriedade de qualquer coisa, ela é uma convenção social, ela não tem fundamento técnico, ela não tem, sabe, não tem justificativa racional nenhuma, porque ninguém precisa possuir nada. Porque no momento em que você não está usando uma coisa, ela não está te servindo, né? Por exemplo, ninguém precisa ter carro, né? Porque o que é o carro? É apenas um meio de transporte para transportar coisas e pessoas de um lado para outro. Ninguém precisa possuir isso, né? Porque a maior parte do tempo, a maior parte dos carros passa estacionado em algum lugar. Então, que tal se a gente organizar de uma forma, e para que o ambiente não seja estressado e saturado do jeito que está, né? Para que a gente não esteja fazendo essa merda toda no planeta que a gente está fazendo, que tal a gente acabar com essa porra de indústria de replicação de mercadorias, né? E criar uma indústria racional de soluções para facilitar a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, carro, a gente pode ter carros compartilhados com sistemas computacionais racionalmente organizados para que os carros circulem e que as pessoas possam embarcar e desembarcar e sair de... Não, né? Não, né, seu vagabundo? Se a gente vier com qualquer solução técnica possível, não tem conversa, né? Porque vocês não falam a linguagem da ciência, a linguagem da tecnologia, a linguagem da razão, né? Vocês falam a linguagem do sistema monetário, né? Vagabundo sem vergonha, me deixa muito revoltado, gente. Dê qualquer solução pro Lula para você ver se ele vai te ouvir, né? Se você for um André Esteves da vida, se você... enfim, se você for um empresário de alta patente, um empresário, né, da elite, aí você for conversar com o Lula, ele vai se fechar no gabinete dele, ela vai te ouvir. Mas se você é um trabalhador, ele vai dizer isso que você está falando aqui, né? Ô, meu filho, para você ter merdas para comer já é melhor do que não ter nada. Então, sabe, me agradeça porque eu estou fazendo o que dá para fazer para você, certo? Ô vagabundo sem vergonha, cara, como é que você consegue ser tão safado, velho? Eu queria saber como é que se põe a cabeça no travesseiro de noite e consegue dormir com essas merdas todas que você advoga aí, né? Porque, olha, eu, sinceramente, se eu tivesse esse tipo de função que você está tendo aqui na internet, eu não conseguia dormir de noite, porque eu saberia que eu estou promovendo e
e repetindo um discurso canalha, uma retórica estúpida, escrota, né, para acomodar as pessoas na sua condição miserável e ainda fazê-las serem gratas pela condição miserável a que estão escravizadas, né, a que estão submetidas, né? Puta que pariu, cara. Olha, vamos seguir, tá difícil aqui, mas vamos seguir mais um pouco. Sua alternativa, Ian Neves, já que é emprego de merda, o que você sugere então, Ian? Por quê, gente? Porque quando o Lula ele cria o novo PAC, por exemplo, para gerar milhões de empregos ali na construção civil, gerar emprego para quem, né? E qual é a função técnica de gerar emprego, meu filho? Hein? Alguém precisa de emprego ou as pessoas precisam dos recursos para satisfazer as necessidades da vida? Hein? Filho de uma puta. Esses caras aí dizem que é capitalismo. Quando o governo incentiva a indústria e a agricultura familiar, é neoliberalismo. Quando aumenta o salário mínimo acima da inflação, eles dizem que é populismo, ou seja, abaixo do PIB, limitado a 2,5% do crescimento. A própria ideia de crescimento econômico é uma afronta, certo? Porque o que é o tal do crescimento econômico? É a reprodução do capital. O que é a reprodução do capital? É o aumento do dinheiro para quem já tem dinheiro saindo pelo cu, né? Que é isso que é tal do crescimento econômico, que não tem absolutamente nada a ver com o atendimento real das necessidades reais das pessoas. Né, seu vagabundo? nada presta para esses caras. Nada presta se não for o sonho molhado de revolução deles, né? Que, aliás, nunca chega. Gente, o Lula está fazendo algo que nenhum governo na história conseguiu, tá? Ele está reconstruindo o Brasil. Todos eles dizem isso. E todos eles fizeram merda nenhuma por ninguém, tá? Ah, fizeram por eles mesmos e pela patota deles, né? Porque o sistema é assim. Ele é montado para que, à medida que você consegue acumular sobre os outros, essa acumulação seja reproduzida e você acumule cada vez mais. É isso que é capitalismo, é isso que é mercado, é isso que é toda essa merda aí. Isso que é o sistema monetário, né? Brasil de baixo para cima. Porque para quem vive de YouTube, é muito confortável você olhar um emprego, Assim como você, né? sei lá, de auxiliar de cozinha, de motoboy, de caixa de supermercado. Gente, pelo amor de Zeus, pelo amor do abacaxi, eu sou ateu, tá? Pelo amor de qualquer coisa, bota um pouquinho a mão na consciência. Olha a canalice dessa gente. E dizer que isso é emprego de merda, trabalho de merda. Só que para milhões de brasileiros, é esse emprego de merda aí que paga o arroz, que paga o feijão, que paga o aluguel, que paga o material. Paga para quem? O que significa pagar pelas coisas? Né? Não é essa gente mesma que produz tudo isso? Não são os trabalhadores que produzem tudo isso? Então por que eles têm que pagar pelo que eles mesmos produzem? Né? Seu safado. É os colados filhos. É esse emprego de merda que devolve a dignidade das pessoas, de ter... Dignidade é o emprego de merda, palavras dele mesmo, que é o emprego de merda que devolve a dignidade. Eu quero saber como um emprego de merda dá dignidade para alguém, né? O que é dignidade na cabeça deste vagabundo aqui? Eu queria entender, porque tá difícil. Pelo menos o mínimo para viver. Então, dentro do capitalismo, se as pessoas não tiverem esse mínimo, aí sim a vida fica uma merda. E é aí que o discurso dele cai por terra, porque ele fala do povo, mas não fala com o povo. Ele se coloca acima, vocês notaram? É o velho marxismo gourmet, aquele que cita Marx, mas não consegue conversar com um pedreiro, por exemplo.
Foda-se Marx também. Sem sentir que está descendo o nível, né? E o pior, gente, é que ele tenta disfarçar o elitismo dele com uma roupagem ali de crítica estrutural, mas no fim é o mesmo olhar de quem sempre desprezou o trabalhador. Agora vamos para os números, né? Porque diferente de opinião, dado tem lastro. Vamos lá. O desemprego no Brasil, ele caiu para 7,1%, que é o menor índice ali desde 2014 para cá, né? A gente tem mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, sendo quase 50 milhões com carteira assinada. E o rendimento médio real desse trabalhador, ele está ali em R$ 3.200, o maior dos últimos... O rendimento médio real desse trabalhador, tá? Eu vou te explicar, para você que não sabe do que esse cara está falando, né? Porque ele usa essa retórica, parece que realmente é, né, uma coisa a se comemorar. O que é o rendimento médio real? Vamos dizer, se você tem 10 pessoas, a cada 10 pessoas trabalhando, para ficar bem didático, bem fácil de você entender aqui o que significa esse tal de rendimento médio. Vamos dizer que você tem 10 pessoas, a cada 10 pessoas trabalhando, você tem 9 pessoas ganhando R$ 1.500, certo? E uma pessoa ganhando R$ 50.000, certo? Veja, se pegar 9 vezes 1.500, vai dar 9 mais 4.500, vai dar 13.500, com mais 50 são 63.500, certo? 63.500. Deixa eu pegar o calculador aqui, que minha mente está um pouquinho bugada, como sempre, para variar, né? E deixa eu usar a calculadora aqui para, né? Então vamos lá. Pegar rapidinho aqui só. Dá um tempinho aí só para... Já peguei a calculadora aqui. Então vamos lá. 10 pessoas trabalhando, 9 ganham 1.500, né? Como eu já disse, dá 13.500 mais 50 mil de uma pessoa. Não, nem vamos falar em 50 mil, né? Porque daí esse cara vai dizer, vamos pegar um salário do professor aí, por exemplo, de ensino médio aí, que ganha na faixa de seus... outra mentira, tá, gente? Esse negócio ia aí pro Jones, pro Ian, pra tudo essa cambada aí. Ah, professor tá ganhando R$ 2.000. Não, gente, um professor de ensino médio aí ganha seus R$ 10.000 tranquilo, tá? Isso aí é conversa fiada também, tá? Isso a gente não é vítima de nada não, tá? Então vamos pegar aqui. Então, mais... deixa eu ver, cadê aqui? Então, são 13.500 mais... Vamos pegar agora uma pessoa ganhando 10.000, né? Tá. Igual a 23.500, tá? Então, os 10 juntos, sendo que 9 estão ganhando 1.500 e 1 está ganhando 10.000, então os 10 juntos estão ganhando 23.500. Agora a gente divide isso por 10, vai dar 2.350 para cada um. Mas na real, nenhum dos 9 está ganhando 2.350, está ganhando 1.500. Só que tem um ganhando 10.000 aí, e essa conta, né, na média dá 2.350. E é isso que significa essa tal da renda média. É assim que eles manipulam os dados e torcem os números até concordar com o que eles querem dizer, certo? Isso é uma enganação pura, tá, pessoal? Não cai nessa lorota não, tá? Então, esse negócio de renda média, isso é tudo balela, tá? O que conta é a vida real das pessoas. Se você pegar e for verificar quanto é a renda média do brasileiro, né, em geral, aí você vai ver que metade da população individualmente ganha menos de R$ 500 por mês, tá? Então, não cai nesse papinho escroto dessa gente, não. 9 anos, inclusive, segundo o IBGE. Sabe o que isso significa, gente? Significa que o Brasil não só gerou emprego, não. Ele está gerando emprego melhor, ao contrário do que o Ian falou, que são empregos de merda.
Durante o governo Bolsonaro, o que crescia, sabe o que que era? Aí sim, era o trabalho informal. Aí sim, porque o Bolsonaro não é o meu palhaço do qual eu chupo as bolas. Ele não é o meu palhaço de estimação nesse circo, né? Então aí sim, se você for falar do Bolsonaro, eu vou junto com você. Que foi um genocida, um merda, tudo isso, tá? Mas se você for falar, nós estamos juntos. Agora, se você for falar do meu Lulinha, não, cara. Não, meu Lulinha de estimação, cara. Que isso, cara? Pô, você não vê que o cara é um santo, tá se sacrificando pelo povo, né? Tá se sacrificando pelos trabalhadores, pelos mais humildes, né? Você não vê isso? Ah, vá te catar, meu. Vá lavar essa cara suja, seu imundo. Bico, o desespero. Agora o que cresce é o emprego formal, com direitos. E quem duvida é só dar uma olhada lá no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em 2024 foram quase 1,5 milhão de novas vagas com carteira assinada. Isso não é invenção, isso é dado público, tá lá. Não acreditem em mim não, podem ir lá conferir. E quando o Ian vem dizer que o emprego de garçom, de caixa de supermercado ou de repositor, emprego de merda, ele está basicamente dizendo que o Brasil só vai ser digno quando todo mundo, sei lá, for um youtuber, um professor de cursinho, um intelectual de podcast, né? É o socialismo de palco, gente. Nunca me enganou. Muito discurso. Não, né? Ser garçom, ser, né? Servir os outros da forma mais humilhante possível, né? Não, isso aí não é emprego de merda, isso aí não é. Não, isso aí, né? Ah, porra, gente. Tem naves espaciais explorando o solo marciano, cara. Tá? A gente está nesse estágio da tecnologia e as pessoas ainda estão tendo que servir a mesa dos outros. E isso não é humilhação, isso não é emprego de merda, não. Isso é. Haja paciência, cara. Olha, haja paciência. Dá vontade de quebrar esse computador aqui de ouvir tanta merda. De classe, mas nenhuma vivência de classe. Bom, o Lula, com todos os defeitos do sistema, ele entende o valor simbólico e... Ah, daí os defeitos são do sistema, né? Aí os defeitos não são do Lula, tá? Sem defender o Ian Neves aqui, já expliquei, tá? Mas sem defender o Ian Neves aqui. Mas quando se trata do Ian Neves, o problema é dele. Quando se trata do Lula, o problema é do sistema. Tadinho do Lula, gente tão inocente, tão, sabe, um menino tão de bom coração, cara, tão... Ai, como ele queria ajudar todo mundo, mas ele não pode, tadinho, santo Lula. Ah, vá se catar, cara. Puta, como o cara consegue ter hipocrisia saindo pela bunda, cara? Cara, ai, como é nojento isso aqui, velho. Emocional do trabalho, tá? Ele sabe que o emprego é mais importante que renda, né? Olha o que este vagabundo falou aqui. O emprego é mais importante do que a renda. A renda é o que te permite acessar as tuas necessidades da vida. Mas para você, as necessidades, se você tiver merda para comer o suficiente para não morrer, beleza. Então a renda para você não é importante. O importante para você é o emprego que eu te dou. Vá, cara. Esse ser defecante aqui, defecando pela boca na tua cara e você aplaudindo. Vocês que acompanham esse canal aí. Olha só o tipo de merda que vocês aplaudem, gente. É autoestima, é pertencimento, é poder ali chegar em... Emprego é autoestima. Olha só, gente. Eu me sinto, sabe... Olha, se você é como eu, por exemplo, eu trabalho num emprego de CLT... E ainda eu tenho que fazer vários trabalhos depois do expediente na CLT, porque a CLT não me permite ganhar o suficiente para pagar outra pessoa para fazer o que eu tenho que fazer para mim. Então, além de trabalhar na CLT, né, de servir a essa nojeira toda, eu ainda tenho que... O que eu preciso fazer, eu tenho que fazer eu mesmo, né? Então... Minha jornada de trabalho é tripla, assim como de 99,9999% das pessoas, da população, né? Dos trabalhadores, né?
Então, você veja só, eu trabalho lá fora, depois chego lá fora, tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer para mim, porque eu não tenho condições, né? Ao contrário do empresariado, que pode me pagar para fazer as coisas para eles e lucrar em cima disso, eu que trabalho para eles não posso nem sequer pagar para fazer as coisas que não são finalidade de lucro, mas que são finalidade... Olha só, gente, a canalice, olha a escrotidão, olha a zombaria na cara de vocês que essa gente faz, né? Isso é dignificante para nós, né, gente? Ter um emprego de merda que mal permite a gente comer é dignificante, é autoestima pra gente, né? É pra acabar. Em casa e dizer, olha, eu consegui, sem precisar pedir favor para ninguém. É isso que esses menininhos aí, como o Ian Neves, criados... E como você, né, seu vagabundo, né? Porque pelo menos aquele, no discurso, ele transmite alguma revolta, né? Mas você não, você no discurso, né, que não te custaria nada, né? Custaria essa tua posição que você está aí, né? Porque assim como você critica a posição no outro, né? E se o outro consegue ter esse mesmo privilégio que você tem, porque você critica o outro de viver de YouTube, enquanto você faz a mesma merda, né? Mas pelo menos o outro tenta criar uma revolta. E não vou dizer que essa revolta vai dar em alguma coisa que, sabe, é inútil também, né? Mas pelo menos ele cria um espírito de rebelião. E você, né? Você prega o conformismo. Ó, gente, vocês estão comendo merda, mas sejam gratos pela merda, né? E você é melhor do que ele, né? Né, seu Adriano imbecil sem vergonha, cara? Puta... Ai, que nojo, cara. A base de iFood e mestrado não entendem, né? Eles falam de luta de classes, mas nunca sentiram o peso de uma classe nas costas. E o mais curioso é que o Ian, que adora citar Marx, ele esquece de uma coisa muito básica, gente. Para Marx, o trabalho é a forma pela qual o homem transforma a natureza e se realiza. Ou seja, o problema não é o trabalho em si, mas as condições de exploração. Então chamar... Sim! Olha só a contradição, né, gente? O problema não é o trabalho em si, mas as condições de exploração. Mas o que você está dizendo é assim, você está sendo explorado, você está tendo uma vida de merda, está gastando todo o tempo da sua vida num trabalho inútil e irrelevante só para ter o que comer, né? Mas aí é o outro que não entende Marx, você entende, né? Não é seu imbecil de uma figa, seu cara de peroba, desgraçado. O trabalho do povo de emprego de merda, sabe o que é, no fim? É negar o que há de mais humano. Não, chamar o trabalho do povo de emprego de merda é ser realista. É dizer, gente, vocês estão sendo obrigados ao que não é necessário, né? Não é uma condição imposta da realidade material que submete vocês a essa situação. É um sistema que nós, o Lulinha, seu Lulinha, né? E o empresariado em geral mantém, né? Seu vagabundo. Humano nele, né? Que é a capacidade de criar, de construir, de sobreviver com dignidade. Então a crítica verdadeira seria sobreviver com dignidade, tendo apenas o mínimo para não morrer de fome. Isso para esse canalha aqui é sobreviver com dignidade. Cobrar melhores condições, melhores salários, mais direitos e não desdenhar do próprio trabalhador. Mas para isso é preciso ter o quê? Uma coisa que o web comunista nenhum tem: empatia, porque para eles quem... Sim, você está transbordando empatia nesse teu discurso aí, eu tô vendo. Passa fome até lá, até a revolução chegar? Passo, quem passa fome, Foda-se o povo, né? Só que empatia, gente, não aprende lendo Lenin em PDF, não. E é muito bom lembrar que nem ouvindo esse teu discurso vagabundo aí, né? Mesmo Ian Neves aí, que chama o emprego do povo de merda, é o que... Não é, né? É só o Ian Neves. É a opinião do Ian Neves que os empregos são de merda, não é porque eles são de fato.
Vive dizendo que o Lula é neoliberal, que o PT é gestor. Não, não é. O Lula não é neoliberal, não, né? E se fosse socialista também não seria muito diferente, não, tá? Porque eu não sou socialista no sentido que esses ditos marxistas aí se intitulam, tá? Todo o capitalismo e que o povo vota errado porque é alienado. É o mesmo discurso da elite, só que com filtrinho vermelho, né? Aquelas imagenzinhas de foice e martelo. Gente, no fundo, o Ian e os barões da Faria Lima têm o mesmo desprezo pelo povo. Eu vou mostrar. E você também, você está deixando isso claro no teu discurso. Porque o que você está dizendo, olha, você está comendo merda, mas seja contente, porque pelo menos merda para comer você tem. Para vocês nesse vídeo. Um acha o pobre burro, o outro acha o pobre não consciente de classe. É a mesma coisa, tá chamando de burro. Só que no final, os dois acham que o pobre precisa ser guiado por eles, tá? É isso. E é por isso... E você acha que o pobre precisa ser guiado pelo Lula, né? Que tá tão preocupadinho com o pobre, né? Porque, veja só, o Ian Neves tem uma vida fácil no YouTube e tal, é por isso que ele fala. O Lula não tem uma vida fácil, coitadinho do Lula. Nossa, esse mês, você não imagina o que esse menino passou esse mês para conseguir pagar as contas dele, né? Coitadinho do Lula, tá na mesma situação que a gente, tão preocupado, tão estressado, tão exausto de trabalhar, né? E mal conseguindo pagar suas contas, tadinho do Lula, né? Enquanto o Ian Neves, ele pode falar o que ele fala porque ele tá lá, né, na boa vida dele, o Lula tá lá coitadinho, passando exatamente as mesmas necessidades que a gente, né? Ah, cara... Ai, meu Deus, eu vou chorar, cara. Eu tô tão emocionado, cara. Tão emocionado. Isso que o Lula fala com o povo e é ouvido. Enquanto esses caras aí falam sobre o povo e ficam gritando ali entre si, em eco. Nossa, o Lula fala com o povo, né, gente? Olha, gente, vocês lembram esses dias lá que a gente tava lá com o menino Lula, né? Com São Luís Inácio Lula da Silva, e a gente estava juntos chorando a nossa miséria, né? Porque estamos todos nas mesmas condições, nós e ele, né? E a gente estava lá reclamando das nossas, né? Ai, as nossas condições, né? Puta merda, né? O Lula tá falando com a gente porque ele tá na mesma condição que a gente. Vocês lembram? Semana passada ele esteve aqui na vila, né? A gente tava batendo um papo lá no boteco do seu Zé ali da esquina, né? Ah, vai tomar no cu, cara. Ai, que nojo, cara, que nojo, velho. Né? Dentro daquela bolinha universitária. E aí que tá a ironia da coisa, gente. O Ian Neves e os liberais da Faria Lima são os dois lados da mesma moeda. Mesma coisa. Ah, não, o Lula é o quê? O meio dessa moeda, né? O Lula é apenas o meio dessa moeda, é a interface dessa moeda de merda, né? É exatamente isso, né? Os dois são o mesmo lado. E o Lula é a interface, é o miolo dessa moeda, né? Ah, vagabundo sem vergonha, você tá realmente me deixando emocionado, cara. Nossa, eu acho que esse mês tem alguma conta que a gente possa fazer uma doação pro São Luís Inácio Lula, que coitado, ele tá na mesma situação que a gente, né? Então vamos se ajudar, né? Como assim, André? Eu não entendi. Vamos lá. De um lado você tem o cara engravatado, branco, herdeiro, que acha que pobre é preguiçoso, que não merece ganhar salários mais altos, né? Do outro lado você tem o intelectual revolucionário, né? Que acha que o pobre é alienado e só vai se libertar quando ouvir ele no YouTube. Lógico, quando ele ouviu Ian Neves, ele se liberta, né? Ou seja, um acha que o povo é burro, o outro acha que o povo é burro politicamente. E você acha que o povo é ingrato por não estar contente com a merda que lhe é servida, né? É isso. Porque é isso que você está pregando nesse teu vídeo aqui. No fim, os dois acham que o povo precisa ser tutelado. É o mesmo elitismo, gente, só muda o vocabulário. Então, enquanto o banqueiro diz falta de produtividade, o Ian diz falta de consciência de classe. Enquanto o empresário reclama do piso salarial... E você diz ingratidão do povo ao São Luís Inácio Lula, porque o São Luís Inácio Lula tá dando merda pra todo mundo, e o povo quer mais do que merda, né? Esse povo é tão ingrato, cara. O Ian reclama do reformismo. Enquanto um defende o mérito individual, o outro fala em, digamos, vanguarda revolucionária. Mas, sinceramente,
Sinceramente, tudo a mesma bosta, Inclusive você, seu pedaço de merda. tá? É gente que não suporta a ideia de que o povo possa andar com as próprias pernas sem precisar de um Messias, de um Andar com as próprias pernas, tendo um emprego de merda que mal dá pra comer. Isso é andar com as próprias pernas na tua visão, né, seu palhaço? Salvador, de um Cristo, né? Seja ele coach liberal ou YouTube marxista. E aí que tá a diferença Ou lulista safado como você. de vocês pro Lula, gente. O Lula, ele não fala sobre o povo. Lula é o povo. Ele vive... Ele é o povo, gente. Nossa, como eu tô chorando aqui, cara, porque esse cara me abriu os olhos que o Lula é um de nós, coitadinho, tão passando necessidade também, tão gastando a sua vida em trabalho forçado e não tendo, mal tendo o que comer, mal podendo pagar sua luz e seu aluguel. Tadinho do Lula, vocês não vê que ele tá na mesma condição que a gente, cara, ele é o povo também, gente. Ele é tão sofrido, esse menino. Ai, meu Deus, como vocês são ingratos, como vocês são insensíveis. Ai, como vocês não enxergam a dificuldade que o Lulinha passa. Meu Deus, vocês são insensíveis, vocês não têm compaixão, gente. viveu a fome, o desemprego, a humilhação, e por isso ele entende o que significa ver o filho conseguir o primeiro emprego, mesmo que com salário baixo, ganhando salário. Olha só, gente, o Lulinha, ele é tão humanista, ele é tão, sabe, cheio de compaixão, que ele entende que mesmo se o pobre tem que sacrificar a existência da sua prole, colocando essa sua prole para trabalhar num emprego desgraçado de merda, para ganhar um salário de merda, só para me ajudar a cobrir as despesas da casa aqui. O Lula entende quanto isso é digníssimo e dignificante, e quanto a gente deveria ser grato por isso. Seu fascista de merda, esse teu discurso é fascista, tão fascista quanto o discurso do Mussolini, quanto o Mein Kampf Se você lê o Mussolini, o Mein Kampf do Hitler, se você lê todos esses canalhas da história, mas lê não focando no canalha, e sim na canalice do que ele está defendendo, você vai ver que não tem muita diferença, cara. Não tem diferença, cara. É tudo farinha do mesmo saco, gente. É tudo vagabundo sem vergonha, cara. Não, puta, desculpa, gente. Ai, eu não sei o que já é que eu já tive uma... A minha consciência já me traiu aqui. E eu esqueci da condição que o coitadinho do Lula tá lá. Agora ele tá lá, por exemplo, os caras estão para cortar a água dele porque ele não tá tendo dinheiro para pagar a água esse mês, né? Os caras estão para despejar ele lá porque ele não tá conseguindo pagar o aluguel, né, gente? Coitadinho do Lula, meu Deus do céu, gente. Ai, desculpa, cara. Vamos voltar à real aqui, vamos chorar a condição do nosso Lulinha, do povo, gente, coitadinho. Vai tomar no cu, cara. Ai, eu não tenho saco, gente. Mínimo, mesmo que o trabalho seja pesado, sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo é só o começo, é a primeira... Aquilo é só o começo, né, gente? Pense, você trabalhador que tem o seu filho aí que precisa colocar ele num emprego miserável só para te ajudar a pagar o aluguel, tua água, teu luz. Gente, o Lula sabe que isso é só o começo, você que não sabe, porque você vai começar assim, mas daqui a pouco, daqui 2, 3, 5 anos, o seu filho vai dar a volta por cima e vai virar, sabe, como diz o Lula, vai virar presidente também, porque o Lula, coitadinho do Lula, vivia lá, né, no torno, lá, um mero mecânico, e agora ele é presidente, e assim vai acontecer com o teu filho também, ele vai virar presidente, vai te dar, vai mudar a tua vida, a vida de vocês todos, da família, sabe, você não entende isso, cara, é você que é ingrato, porque você não entende, é você que não entende as coisas, né? Ai, meu Deus do céu, eu sou um Lulinha, meu São Lula, me desculpe por eu ter duvidado da tua compaixão pela gente, cara, você é tão compassivo, você é tão sensível, né, cara, você tá vendo que, sabe, que as coisas vão mudar pra gente, né, que é só o começo, né, esse começo dura 50 mil anos, mas isso é só o começo, né, depois é tudo melhor, vai tomar no teu cu, cara, babaca.
a chance, o primeiro degrau, né? E é por isso que o povo Aham, vai confia nessa, nele. vai. Porque ele não trata o Eu trabalhador acredito, né? como se Aquela música fosse do do jeito que você Marcelo trata Nova, o ele, como se Adventista. fosse um Eu número, né? acredito! Nem como se fosse um No idiota que Partido precisa dos de um Trabalhadores, tutor eu ideológico, acredito. não. Ele olha de igual para igual. E é isso que essa Ele turma olha do de Ian igual para Neves igual, aí, gente. Ele tá aqui, eu cansei de falar para vocês, está na mesma situação que a gente, tadinho do São Luís Inácio. O menino Lula, a gente é tão necessitado quanto a gente, sabe? Ai, que emoção. Ian Neves, Jones Manuel, João Carvalho, Gustavo Asnofato e outros. Agora o Ian Neves, o Gustavo Gaiofato, o João Carvalho, o Humberto Matos, essa gente, eles são elite, né? Eles estão, né? Eles têm uma renda altíssima e eles estão, sabe? E eles estão por cima da farinha seca e eles estão, sabe? Eles são elite, né? O Lula não, tadinho, do Lula tá na mesma condição que a gente, cara, nossa, tá tão fudido também, cara, tá tão correndo atrás de pagar as contas quanto a gente, né? Ele não, ele, coitado, ele tá na mesma situação, por isso que ele nos entende, né? Vai tomar no teu cu, cara! Porra, cara, eu tô sendo feito de palhaço aqui, cara, todos vocês estão sendo feitos de palhaço, vocês não estão vendo? Ai, que desgraçado esse cara, meu. Aí, eles não suportam, porque no fundo o Lula ele prova que é possível mudar o país com diálogo, com estratégia, com política, né? Não com ego e tese de Que faculdade, bonito, tese, dissertação de mestrado, tese de doutorado, não. Ele mostra que a transformação real não vem de quem despreza o povo, mas de quem caminha junto com ele. E para quem Nossa, que construiu a emoção, própria cara. identidade em cima do discurso de que o povo é alienado, ver o povo avançando sem precisar de vocês é uma ofensa, Ai, não nossa, é? como o povo Por tá isso que o avançando, Lula gente. incomoda tanto. Não, olha como o povo tá avançando, né? Ontem eu passei ali no centro da cidade, eu vi um monte de gente avançando nas calçadas, gente, dormindo nas calçadas, né? Nossa, o povo tá avançando tanto, sabe? Nossa, você não vê mais pobre, cara, é incrível, né, cara? Vai tomar no teu cu, cara. Cara, eu queria que você estivesse na minha frente agora, que você queria dar um murro nessa tua cara sem vergonha, velho. É, é impossível, cara. Ai, perdão, gente. Perdão, São Lulinha. Perdão. Eu sei que eu sou ingrato. São Lulinha do meu coração, eu te amo, cara. Eu sei que eu tô sendo ingrato. Você tá fazendo tudo realmente pela gente, né? Ai, perdão, Lulinha. Lulinha do povo sofrido. Ó, você que também sofre tanto, Lulinha. Vocês e quem financia vocês também. Então, Chega dessa merda, gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, cara. Eu faço vídeo assim mesmo, de improviso. Eu poderia escrever um texto, falar bonito, porque eu sei escrever, tá? Eu tenho problema que eu tenho. Minha mente é meio atrapalhada, meio bugada, minha memória é muito ruim, meu raciocínio é lento. Então, quando eu vou fazer assim, ao vivo e a cores, assim, quando eu vou falar assim direto, assim, que é geralmente como eu faço aqui nos meus vídeos, eu não consigo falar com erudição, sabe? Se eu quisesse, poderia escrever texto e falar com toda a erudição aqui, mas não é nem essa a intenção, também é para escrachar mesmo, é para mostrar que eu sou um de vocês, né? Eu sou um de vocês, eu sei onde o calo aperta, eu sei onde dói, né? Não como esse vagabundo do Lula, como esse vagabundo do Ian Neves, como esse vagabundo desse Adriano aí, como toda essa canalhada aí, tá? Chega dessa merda aí. Eu parei por aqui, tal, pra vocês. Um abraço, até a próxima ou não, e que se foda.